Este povo aqui padeceu no deserto, porque se voltaram contra Deus, aquele que tirou ele com mão forte do Egito, fez passar o mar vermelho, alimentou este povo no deserto com água, com maná, com alimentos do céu, e o povo ali simplesmente vira as costas para o Senhor. A incredulidade tem batido nos corações das pessoas, porque às vezes não alcança aquilo que eles almejam, os seus sonhos, os seus projetos, uma cura. Deus não está preocupado em curar o ser humano, Deus está preocupado em salvar as nossas almas. O Senhor morreu na cruz do Calvário, não foi para sermos curados não, se formos curados, amém, glória a Deus, mas o Senhor morreu para nos salvar. Mas para que isso aconteça, irmão, precisamos entender que a incredulidade do nosso coração, ela tem que se afastar. Deus tem que limpar por completo o nosso coração. Eu já falei outra hora aí, uma metanoia na nossa vida. Crente que não é transformado de mente, corpo e alma, como que ele vai dizer que ele vai alcançar a salvação, vai alcançar o céu? Nós precisamos entender que para alcançar o céu não é de qualquer maneira. Alcançar o céu tem várias formas, tem que ser como uma criança, tem que se santificar, tem que perseverar, tem que obedecer à ordem de Deus, mas muito não quer pagar o preço. Glória a Jesus. E este povo inquieto aqui, eles fazem para si idolatria, e isso desagrada a Deus, ira ao nosso Senhor. Eles fazem imagem de escultura, e aí a pessoa vai dizer que uma vez ele é crente, acabou, ele já alcançou a salvação, vai esperar o seu dia determinado e vai ser salvo. Será que isso acontece, igreja? Nós sabemos que neste mundo teremos aflições, quantas lutas, quantas provações, quantos obstáculos têm se apresentado sobre as nossas vidas. Como a irmã testemunhou aqui, passando por provas, passando por luta, passando por desistência da sua própria vida. E muitas das vezes nós, por estarmos na presença de Deus, nós achamos que somos super-homem, super-mulher, mas não é desta forma. A prova bate na vida de qualquer um, seja pastor, seja um simples membro, a prova bate, e a primeira coisa que ele pensa é em desistir, retroceder, desanimar, desacreditar. A incredulidade bate no coração, eles começam a desacreditar das suas promessas. Ela desacreditou da promessa dela. O Deus que ela serve é um Deus de providência, é um Deus de promessa, e o Deus que promete, ele garante a sua bênção, seja cura, seja uma porta, seja o que for, ele prometeu, ele vai garantir. E ele garantiu este povo que tinha uma terra que mandava leite e mel, mas para adquirir a bênção, a terra prometida, precisa permanecer fiel a Deus, não desviar nem para um lado nem para o outro, e nem desacreditar naquele que está carregando, que é Deus. Deus estava ali carregando o povo, sendo guiado por Moisés, mas o povo desacreditou. Moisés sai para falar com Deus, Moisés sai para orar, e por demorar, o povo desacredita, o povo se rebelia. E às vezes, por a bênção não chegar na nossa vida, por enfrentarmos um obstáculo, uma dificuldade, nós queremos, a primeira coisa é abandonar Deus. Será que a nossa salvação é garantida uma vez salvo, salvo para sempre? Aí vai dizer lá que em Gálatas, que o livre-arbítrio nos dá direito de entendermos que uma vez salvos, já somos salvos para sempre. O livre-arbítrio vai dizer que você pode todas as coisas. É isso, igreja? Podemos todas as coisas? Podemos todas as coisas? Podemos? Mas nem tudo convém. Aleluia! Se formos praticarmos tudo aquilo que nós almejamos, desejamos, projetamos, será que vai agradar a Deus?
Nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. E muitas das vezes nós queremos agradar o nosso ego. Que nós viemos diminuir diante de Deus para que Deus cresça na nossa vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. E vai dizer, dos seus versículos aqui, de Hebreus, Glória a Deus. Que Deus fique irado. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram o meu caminho. Igreja, aquela geração se desviaram, aquela geração se perdeu pelo caminho. Poucos foram os que entraram na bênção, poucos foram que receberam a bênção. E nos dias de hoje não é diferente. Deus tem bênção, Deus tem promessa para nossas vidas. Glória a Deus. Deus tem um tratado para com cada um de nós. Mas por desviarmos o nosso coração, as bênçãos têm se tardeado nas nossas vidas. Temos deixado de alcançar os propósitos de Deus, os desígnios de Deus na nossa vida, porque temos desviado para um lado e para o outro, não temos dado crédito à palavra de Deus, não temos acreditado no que Deus pode fazer por nós. Mas o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo do Egito, Ele é o mesmo que atravessou o povo no deserto, Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho, Ele é o mesmo que deu a terra de Canaã para aquele povo. Povo esse rebelde, desobediente, povo esse idólatra. E será que nos dias de hoje nós temos homens e mulheres que têm idolatrado de alguma forma outras pessoas, outros ídolos? Têm confiado em cargos, em casa, em mansões, mas desacreditado de Deus, acreditado no seu dinheiro. Nós não estamos aqui preocupados com dinheiro, com status, com posição. Nós temos que estar preocupados com a nossa salvação. Eu sou acometido de uma enfermidade já há 30 anos. Há 30 anos eu sou acometido de uma enfermidade. Falei: Deus, se o Senhor me curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me curar, o Senhor vai continuar sendo Deus. Eu sou dependente de Ti todos os dias. Vai fazer exatamente mês que vem 2 anos que eu operei o coração. Como eu já dou testemunho por aí, muitos diziam que eu não voltaria, mas eu estou aqui com o coração aberto. Sabe por quê, irmão? Aqueles que não têm problema no coração, não têm problema nas pernas, nos braços, eles não têm tempo para Deus. Marta aqui operou também o coração, fez um procedimento. Mas muitos dos jovens, muitas das pessoas saudáveis, eles não têm tempo para vir adorar a Deus. Mas não tem problema, pastor Marco, a gente vem adorar. Com dificuldade na coluna, com diabetes, com pressão alta, a gente vem adorar. Sabe por quê, irmão? O que nos espera é ganadão, é a salvação. Não é cura, não é riqueza, não é prosperidade, é a vida que nós temos nesta terra hoje. Foi falado aqui hoje. Glória a Jesus. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. E Deus vivo, ao contrário, encoraja uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje. Hoje nós encorajamos, pastor Marco, um ao outro. Se você me encoraja, eu te encorajo. Então a palavra do Senhor está falando para que a gente venha encorajar, incentivar, estender a mão para com o outro. Que se seu irmão estiver fraco, com certeza você do lado ele vai ser fortalecido, porque a palavra do Senhor vai falar que um ao outro ajudou. E o seu companheiro disse: esforça-te. Precisamos se esforçar na presença de Deus, para que Deus haja, trabalha nos nossos corações. Deus quer trabalhar no coração do povo, da igreja, mas para isso precisamos se esforçar.
Vai falar em Josué: se esforça, tem de bom ânimo. Glória a Deus. Mas quantos de nós temos se esforçado? Estou cansado, estou com dor de cabeça, estou com dor nas pernas. Para Deus sempre tem dificuldade. Deus. Mas para ir para um shopping, para ir para uma festa, um aniversário, um casamento, nada contra isso. Mas dia do Senhor, dia do Senhor. Está falando aqui o dia de hoje, ó. Encorajam-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje. Será que você tem encorajado o seu irmão a estar na presença de Deus? Será que você tem estendido as mãos para o seu irmão, para que ele venha ser fortalecido e caminhar com você? Talvez você tenha se preocupado só com o seu ego, só em caminhar: estou forte, estou na presença de Deus. Mas o seu irmão que está ali, debilitado, fraco, tentando desistir, pensando em tantas coisas. E será que Deus tem nos colocado como atalaia, como instrumento para sermos úteis para alguém? Ou será que a nossa utilidade só serve para nós? Eu falei para a irmã Michele, irmã Michele, a maior felicidade minha é ver as pessoas felizes. Por que a pessoa feliz? Se você está feliz, eu estou feliz. Então não é eu ser feliz, é ver alguém feliz, é ver alguém receber alguma dádiva, alguma bênção do Senhor. Isso nos traz alegria, nos traz felicidade. Eu vendo o pastor Marco feliz, eu estou feliz. Agora, se ele estiver triste, como é que eu vou ficar alegre? Eu vou ficar triste também. Então a sua alegria, irmão, é a minha felicidade, é a minha alegria. Glória a Jesus. Então está falando, continua falando: e nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo. Deste fato nos apegamos até o fim. A confiança que tivemos no princípio, por isso é que se diz: precisamos continuar confiante. Desde o princípio de todas as coisas, Deus tem nos levantado, Deus tem nos erguido, Deus tem nos dado condições de continuar caminhando, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado força, graça e misericórdia e nos sustentado nessa terra para fazermos o quê? Para ajudarmos um ao outro, para continuarmos pregando a palavra de Deus. Mas às vezes as pessoas acham: uma vez salvo, eu já estou salvo, eu não estou mais preocupado com A, com B. É que o irmão é isso, é que o irmão é aquilo, é que a irmã é assim, que a irmã é outro jeito. Irmão, Deus nos chamou para fazermos a obra, boa obra, e não andarmos com engano, com mau coração. Deus quer um coração contrito, um coração que Ele possa trabalhar, um coração que Ele possa desenvolver, a darmos continuidade ao Evangelho. E para nós vermos que este povo que estava no deserto, quando eles endurecem o coração e Deus se ira contra este povo, é a mesma coisa nos dias de hoje. Deixamos de alcançar as bênçãos de Deus porque nós endurecemos os nossos corações. Nós deixamos de acreditar no agir de Deus, nas providências de Deus sobre as nossas vidas. Eu, quando desci para fazer a cirurgia, muitos desci e muitos não voltaram. Eu desci para fazer cirurgia e falei assim: eu não sei se vou voltar, se vou dar continuidade à tua obra. Mas se o Senhor me permitir abrir os olhos, eu entendo que o Senhor quer que eu continue fazendo a tua obra. E ali, quando eu abri os olhos, eu entendi que Deus falou: a obra não acabou na sua vida. E depois de 1 ano e meio, irmãos, como a missionária Cristiane falou, a esposa que eu estive com ela durante 35 anos partiu com a dor de cabeça. Mas prove Deus a gente se manter posicionado na presença dEle. Deus nos presenteou com a Cristiane. E como ela falou, Deus está providenciando nosso casamento. Porque o que eu tinha que cumprir foi até a morte. Eu cumpri até a morte, 35 anos casado com a pessoa. E ela 34 anos. Deus nos uniu para darmos continuidade
as nossas vidas, mas principalmente a obra de Deus. A obra de Deus, ela não se finda na vida do crente, a não ser que ele parte para o Senhor. Enquanto estivermos nessa terra, não podemos endurecer o nosso coração. Temos que entender que Deus precisa de instrumento, tá? Para poder continuar o Evangelho. Mas tem muitos instrumentos, irmão, que estão enferrujados, parados no canto e não querem ser usados. Homens e mulheres com dom, com chamado, mas não estão mais preocupados em ganhar alma, em vir para a casa do Senhor e sair para a rua, em pregar o Evangelho, em saber onde tem uma vida necessitada para visitar. Mas as pessoas não querem mais saber disso. Não estão mais preocupadas com as vidas que estão parecendo. Deus não chamou a igreja para ficar estagnada, parada, mas Deus chamou a igreja ativa, uma igreja que vai, que se lança com um propósito divino de salvação, de libertação. Deus quer continuar salvando as vidas. Deus quer continuar trabalhando nos nossos corações. Nós somos instrumento nas mãos do Senhor. E quando você se permite ser usado, vidas são alcançadas, vidas são libertas, são salvas. Deus não chamou a gente para ficar parado de boca fechada, não. Chanada canta lá, Massuri canta. Chipe canta lá, Massura canta. Ora de canta lá, Massura, Massuri. Glória a Jesus. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçais os vossos, não endureçar o coração, como da rebelião. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração, porque aquele povo lá atrás, eles endureceram os vossos corações e Deus se irou. Agora imaginamos nós hoje, no dia de hoje, viemos endurecer o nosso coração, viemos praticar a maldade, ou praticar o mal contra o nosso próximo. Nós estamos achando que vamos alcançar a salvação, mas pelo contrário, será que uma vez salvos, seremos salvos para sempre? Se o nosso coração está endurecido, se o nosso coração está praticando as coisas erradas, a idolatria, se o nosso coração está praticando o pecado, Deus não trabalha num coração pecaminoso. Não tem como trabalhar, Ele é santo. O coração que Ele trabalha é o coração contrito, é o coração quebrantado. Será que o nosso coração está quebrantado? Deus tem chamado um povo com o coração quebrantado para dar continuidade ao seu Evangelho. Que viemos fazer a obra de Deus com alegria, com regozijo, com renovo, com graça. Deus tem nos colocado de pé, Deus tem nos fortalecido, nos dado graça, às vezes por um simples incômodo, uma dor aqui, uma dor ali, mas em nome de Jesus nós temos que repreender tudo aquilo que vem sobre a nossa vida. Temos que exercitar a fé, praticar a fé que vem de Deus. Não podemos permitir que o nosso corpo venha a ser abalado por uma dor. Eu venço dores há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos já tomei milhares de injeções. Estou aqui de pé para testificar a vida dos irmãos. E não me envergonho disso não, igreja. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que eu tenho crido, é o Deus da minha salvação e da vossa salvação também. É o Deus da vossa providência. Esse é o Deus que nós servimos. Há 42 anos mais ou menos, próximo disso. É o Deus que nós temos servido. É o Deus que tem nos sustentado. Até onde, até quando? Nós não sabemos, mas devemos agradecer Ele todos os dias. Aleluia! E diz assim a palavra do Senhor no versículo 16: quem foram os que ouviram
e se rebelaram. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Ou seja, Moisés tira o povo do Egito. Moisés abraça esse povo e Deus o conduz pelo deserto. E esse povo se rebelia contra o líder. E isso não é difícil hoje não. Deus tem levantado a igreja. E às vezes a igreja, em vez de se lançar no Evangelho, se lançar na terra, e pregar e levar a palavra de Deus, tem se rebeliado, tem estado preocupado com os afazeres seculares. Mas em vez de se preocupar com a vida que está aparecendo, está preocupada com as coisas seculares. Deus não chamou a gente para se preocupar com coisas seculares. Deus chamou a igreja, uma igreja ativa, para se preocupar com a vida, com as necessidades do povo. Às vezes tem um povo padecendo, necessitando de alguma coisa, e a gente não estamos preocupados mais com eles. E esse povo aqui estavam preocupados com si, eles não estavam preocupados com o povo que estava do lado. Eles estavam preocupados em se alimentar, estavam preocupados em adorar a Deus. Eles não estavam preocupados com o nosso Deus. Mas hoje nós temos preocupação porque nós conhecemos o Deus que servimos e que cremos. Nós sabemos que é o Deus da providência, é o Deus de milagre. Eu estou aqui porque Deus é milagre na minha vida. Cristiano está ali porque Deus é milagre na vida dela. Marco está aqui porque Marco estava com 96%, só 4% do coração ali batendo, só 4% de vida. Eu estava com 20, ainda ganhei de você, mano. Eu estava com 20. Igreja, Deus chamou a gente para um propósito, para marchar, para darmos continuidade àquilo que agrada a Deus. O que é agradar a Deus é você não retroceder, é você não reclamar. Nós reclamamos todos os dias. Quantas reclamações será que agrada o coração de Deus? Fala, se eu dou o ar para respirar, se eu dou a vida dele, se eu dei a mãe, se eu dei o filho, se eu dei o pai, ele está reclamando de quê? Do que nós reclamamos, igreja? Às vezes uma dor, uma enfermidade que somos acometidos, isso é fato. Às vezes tem enfermidade para glorificar a Deus, às vezes até uma enfermidade que te leva a um hospital, a uma necessidade, é para você pregar e falar de Jesus lá dentro. E no tempo que eu estava internado para operar, morreram 3 pessoas. Os três nós oferecemos Jesus para ele. Você quer aceitar Jesus? Ele falou, não, nós somos. E os 3, quando desceu para a cirurgia, não voltaram. Todos os 3, mas não foram enganados. A palavra de Deus alcançou eles. Mas eles escolheram não aceitar o Senhor como Salvador das vossas vidas. Ali era a última oportunidade, talvez eles voltassem. Mas como eles negaram a Jesus, igual esse povo aqui negaram a Jesus, fecharam o coração para Deus, e muitos não entraram na terra prometida, ficaram vagando durante 40 anos. Quantos anos nós queremos continuar vagando? Quantos anos nós queremos continuar brincando de ser crente? Deus nos chamou a igreja para brincar de ser crente. Deus nos chamou a igreja para brincar. Deus chamou um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro para ser diferente, para fazer a diferença nessa terra. Faça a diferença, igreja. Faça algo que agrade a Deus. Seja diferente no seu lar, seja diferente no seu trabalho, seja diferente na sua vizinhança. Mostra o que Deus é na sua vida, o que Ele pode fazer, te transformar, te mudar, te moldar. Aleluia! Deus quer fazer isso com a gente, mas nós não permitimos. Nós preferimos às vezes as práticas dos ímpios, as práticas mundanas, sendo conhecedor, aceitando Deus, e continuamos com as práticas
Deus não quer isso na nossa vida. Deus quer que nós se posicionemos diante dele, diante do caminho dele, para que as bênçãos possam nos alcançar. Como que nós iremos alcançar a bênção? Se estamos às margens do caminho, embora muito às margens do caminho alcançaram Deus, mas precisavam gritar: esse aqui, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele estava à margem, ele gritava. Às vezes nós estamos no caminho e queremos voltar para a margem, queremos desviar do caminho. Não desvie do caminho, permaneça no caminho. Ele é o caminho, ele é verdade, ele é vida, e só ele vai te levar para o céu. E vai falar no versículo 17: contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, olha só, cujos corpos caíram no deserto. Aqueles que pecaram, os corpos ficaram, foram morrendo. Eles pecaram e foram ali. Não alcançaram a bênção, não alcançaram a terra prometida. E quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes, ou até desobediência. Mas vemos no 19, vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar na terra prometida. Ou seja, as pessoas endureceram o coração. Não é que desobedeceu, não é que tinham promessa na vida deles e eles não alcançaram, é porque eles fecharam o coração para Deus. E quanto de nós achamos, porque já passamos um tempo na presença de Deus, e a partir de agora precisamos, ou seja, optamos por fechar o nosso coração e não mais praticar as boas novas de salvação. Nós temos endurecido, fechado o nosso coração para Deus, porque achamos que Deus não tem ouvido mais as nossas vozes, as nossas orações, as nossas súplicas. Mas não é assim que Deus age. Deus está com as mãos estendidas, com os seus ouvidos agravados, ouvindo a solicitação, a oração da igreja, o clamor do seu povo, como diz em Jeremias: clama a mim e ele há de responder. Mas às vezes você tem clamado tão baixo. Clamar é gritar, é falar em alta voz, é ter intimidade para com Deus, para receber aquilo a qual Deus já tem colocado no vosso coração. Deus responde ao desejo do coração do teu servo. Davi, quando ele clama a Deus para que Deus não se afaste o espírito dele, Davi clamava, Jeremias clamava. E a gente, igreja, o que nós temos feito? Será que nós temos clamado para que Deus não se afaste de nós, para que o nosso clamor chegue até o ouvido do Senhor? Porque Ele está com as mãos estendidas, igreja. As bênçãos, promessas do Senhor é para todos, principalmente a salvação, para que todos sejam alcançados. A palavra de hoje, irmãos, não achamos que uma vez salvo, salvo para sempre. O pecado, ele está à porta, batendo, tentando entrar. A incredulidade está tentando entrar. Mas se a gente, a cada momento, não temos mais intimidade para com Deus, o pecado, ele está pronto para entrar e destruir os nossos corações, a nossa mente, a nossa intimidade, o nosso relacionamento para com Deus. E uma vida que nós construímos de tantos anos, o diabo, ele entra e faz arruaça, destrói qualquer ministério, qualquer vida, qualquer casamento, ele destrói. Mas Deus ainda é misericordioso e tem alcançado os seus. Não deixe de praticar os preceitos de Deus, não deixe de fazer a vontade de Deus. Não faça igual os nossos irmãos, fechamos os nossos corações, não acreditamos no Deus que nós servimos. Se esse Deus não fosse um Deus de promessa, um Deus que faz a diferença sobre a nossa vida, eu estaria aqui hoje? Você estaria, missionário Cristiano? A gente não estaria aqui, missionário não estaria aqui. Deus, ele continua
nos surpreendendo todos os dias. Continuamos com nossos corações abertos em praticar a boa obra, em saber que nós não podemos andar sozinhos, somos dependentes do irmão, somos dependentes de alguém do nosso lado. O ministério sozinho ele não trabalha, tem que ter um ajudador, tem que ter um cooperador com o pastor. Os diáconos sozinhos eles não trabalham, mas que Deus continue colocando em nossos corações o desejo, enquanto a vida, a esperança, mas que nós devemos exercitar a nossa fé para que possamos alcançar os nossos objetivos. Irmão André, a saúde ela pode ser restaurada, a saúde Deus pode nos curar, mas o principal, irmão André, é que nós possamos ser diferentes, fazermos a diferença. Deus chamou a gente para sermos diferentes. Quando alguém olhar para você e falar, André, é diferente. Pastor Marco, é diferente. A diferença está na luz, que é Jesus Cristo, e que brilha nas nossas vidas, no nosso coração. A diferença é Deus na nossa vida, é aquele que morreu pelos nossos pecados. Deposita os seus pecados nas mãos do Senhor. Aquilo que você tem cometido e acha que não é, mas peça perdão a Deus e continue caminhando. Deus há de mostrar o que Ele pode fazer na sua e na minha vida. Mas se nós fecharmos os nossos corações, Deus não pode trabalhar. Deus é educado. Deus quer trabalhar nos corações contritos. Irmãos, vamos continuar fazendo a boa obra de Deus. Não vamos fazer igual nossos irmãos do passado. Deus hoje tem nos dado a oportunidade. Às vezes, irmãos, a gente não vem para a igreja por causa de uma novela. Às vezes a gente não vem na igreja por causa de uma palavra que alguém falou, que o pai falou, ou que o esposo falou, que a esposa falou. Nós ficamos irados. O Senhor ficou irado aqui, mas Ele deixou de enviar o seu Filho para nos salvar? Ele não deixou. Deus se ira, mas vai lá, esse povo não merece, mas vai lá, morre por ele. Jesus morreu por nós. E precisamos fazer pouco para agradar a Deus. Só ser verdadeiro, não praticar o mal, não pecar contra Deus, para que possamos ser alcançados pela graça e misericórdia dele. A salvação está para todos, mas precisamos nos posicionar, se mantermos firmes, fiéis a Deus. Mantermos fiéis, as provas virão sobre as nossas vidas, as provações, as calúnias, os apontamentos vão vir de monte sobre as nossas vidas. Mas não vemos valorizar isso, valorizamos Deus. Ele é que nos dá força, nos dá graça, Ele é que nos sustenta, é Ele que dá o ar que respiramos, é Ele que nos dá vida, Ele é o dono da vida. E no momento que Ele quiser, Ele tira a vida, Ele permite que a vida seja tirada. Então façamos a diferença hoje. Está aqui, foi hoje, tá? Se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo em que durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano. Ou seja, não vamos deixar ser enganado, não vamos endurecer o nosso coração para as coisas de Deus, mas para o pecado, para o mundo. Fechamos sim os nossos corações, mas abrimos para Deus, para que a providência de Deus venha sobre as nossas vidas. Deus tem providência para cada um de nós. Deus tem milagre. Mas precisamos continuar crendo no Deus do impossível, que Ele pode ainda fazer milagre até hoje. E amanhã você poder testificar. Eu vim de São Paulo, eu quase não chego aqui. O carro foi para um lado,
no acostamento, voltou para o outro lado, e eu sozinho, 3 horas da manhã na estrada. Eu saí dos dois lados. O carro voltou para o caminho. O carro foi à margem e foi na outra margem, e eu continuei no caminho. Eu parei o carro e falei: Senhor, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez o Senhor é na minha vida. Eu vou deixar de agradecer esse Deus, de confiar, de acreditar, de negar, de retroceder, de endurecer o meu coração, de não acreditar mais. Mas não, louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é poderoso para continuar nos sustentando, pastor. Só Ele nos sustenta. Só Ele sabe a sua necessidade. Confesse a Ele. Confessamos os nossos problemas para o Senhor. Ele há de responder. Mas vamos praticar a fé. Vamos acreditar. Vamos sair daqui hoje confiante. O Deus que está falando, a palavra de Deus, ele tem que ser eficaz na nossa vida, no nosso coração. Deus quer trabalhar de maneira sobrenatural, mas a nossa fé ela precisa ser exercitada, e nós não temos exercitado a fé. Às vezes nós viemos para a igreja como se fosse um culto normal. Não é normal não. Nós temos que entrar dessas portas para dentro, fechar os nossos olhos e abrir os olhos espiritual. Esquecemos que estamos na dimensão da terra e entendemos que estamos na dimensão celestial. Como se nós estivéssemos no céu. Esquecer de tudo, apagar nossa mente e ligarmos no trono da glória e receber o melhor de Deus nesta terra. Nós somos filhos, somos herdeiros dessa terra. Essa terra não nos pertence, mas somos herdeiros. Estamos aqui pelo período de tempo. Temos direito, temos a primazia de aproveitar o melhor dela. Mas que Deus possa continuar falando aos corações dessa igreja, desse ministério, ajudando esta obra, porque o Senhor, o Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que advoga as nossas causas, as nossas necessidades. Você não precisa buscar às vezes advogado lá fora. Coloca na mão do advogado certo, que Ele há de te dar a vitória. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Ele que julga as nossas causas, não hoje, mas julgará no futuro as nossas vidas. Mas hoje Ele advoga as nossas causas. Às vezes as pessoas procuram tantas coisas erradas para serem alcançadas, esquecem de procurar Jesus que está do nosso lado. Ou melhor, está no nosso coração, está aqui. É só colocar a mão, fala com Ele: Senhor, advoga nossas causas, toma a nossa vida. Se tem enfermidade, repreenda em nome de Jesus. E se não repreender, não importa. O que importa é o dia alcançarmos o céu, a nossa salvação. Esse é o propósito da igreja, de vida ser alcançada e de nós todos alcançarmos a salvação. E se porventura hoje você está desacreditado, não tem crido no Deus que nos formou, nos fez, tirou o povo do Egito, um Deus que curou, um Deus que manifestou o seu poder, um Deus que abre o mar, um Deus que as pessoas vão ali na fornalha e não se queima. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que ressuscita morto, é um Deus que cura cego, é um Deus que cura leproso. Esse é o Deus que nós servimos. E por que você não tem crido neste Deus? Vamos a partir de agora acreditar no milagre de Deus na nossa vida, porque o maior milagre somos nós. Senhor, quando você abre os olhos, opa, estou vivo, muito obrigado, Senhor. O maior milagre é a nossa vida, é o que Deus tem nos dado ao nosso redor: família, amigos, pastor, igreja. Deus tem nos dado isso. Vamos para a obra, vamos praticar. Que nós viemos abrir o nosso coração, viemos ter esse coração quebrantado para uma obra de Deus ser eficaz na nossa vida. Quando a gente não quebranta o nosso coração, não adianta. O coração duro, um coração de pedra, Deus não consegue trabalhar. Mas quando nós quebrantamos o nosso coração, Deus trabalha de maneira sobrenatural. Deus quer operar, Deus quer curar.
Deus quer batizar com o Espírito Santo. Às vezes as pessoas estão há tanto tempo na igreja e não conseguem ser batizadas com o Espírito Santo. Abre o coração para Deus. Você vai ser batizado, você vai ser alcançado. Mas se você não abrir o coração, como que você será batizado? O problema não está no pastor não, o problema está naquele que não tem buscado, aquele que não tem crido. Em quem você tem crido? Acredite em Deus, que aquilo que você almeja, aquilo que você busca, Deus há de garantir na sua e na minha vida. Amém? Eu agradeço sim esta oportunidade. Que Deus continue abençoando esse ministério, a vida do pastor Marco. Sempre que a gente puder, a gente tiver oportunidade, a gente vai estar vindo. Você vê que a nossa fé é tão grande que eu parei no posto para abastecer, o carro está o vasilhame, reservatório vazando. Eu falei assim, vou até lá e vou voltar, não tem problema, amanhã te arrumo. Vazando. Então isso é fé. Se você não edifica, se você não pratica a fé, irmão, você não vai a lugar nenhum. Não chegava nem em Nova Iguaçu, voltava para casa. Mas chegamos aqui em Sepetiba, para a glória, para a honra do Deus vivo. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, a toda a igreja. Amém? E se você não aceitou Jesus, hoje é dia de salvação. A salvação chegou nesta casa. Amém? O pastor vai fazer o apelo. E se você sentir no coração, aceite Jesus. Tá? É simples, não dói. E se você não aceitar Jesus, eu continuo aceitando. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Bendita seja a palavra de Deus. Assim como o pastor Leandro falou.